Bom dia, meu nome é Luciana, sou psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre uma situação que não é muito fácil. O morrer e o envelhecer, ficar doente, não são metas da nossa vida, mas é parte, porque tudo que está vivo está sujeito a perecer, que é a lei da universalidade. Então, não é o que nós esperamos, não é o que a nossa sociedade hoje em dia trabalha, pelo contrário, o que nós percebemos essa negação, vamos dizer assim, esse aspecto indissociável de nossa existência é muitas vezes negligenciado e o contato com a morte se dá de forma velada e distanciada, tanto quanto possível, nos dando hoje uma ilusão de imortalidade. Então, há um tempo atrás, era muito comum, as pessoas, quando adoeciam, às vezes morrer na própria casa, junto da família. Então, hoje, essa distância, quando a gente pega uma pessoa que está doente, às vezes já em um estágio bastante avançado, que não tem mais uma possibilidade, e leva para uma UTI, para que essa morte aconteça longe. Então, essa ilusão de imortalidade faz com que a gente tenha maior dificuldade de lidar com esse tema, que é uma constante, que é a única certeza que nós temos, na verdade, é que um dia a gente vai falecer, que a gente vai morrer ou que alguém próximo a nós irá morrer. Mas essa distância, ela dificulta essa fala e ela dificulta esse lidar. Então, muitos adultos acreditam que a criança não entende nada sobre a morte e que ela deve ser poupada de saber que alguém próximo a ela morreu. Essa é uma fala que ainda existe muito em alguns lugares, mas que, na verdade, ela é muito prejudicial para a criança. Porque o poupar a criança desse assunto, na verdade, é deixar ela num limbo, numa situação em que ela está percebendo que alguma coisa está acontecendo, que tudo em volta dela está triste, ou tem pessoas chorando, ou tem alguém se escondendo, ou se lamentando. Ou seja, ela percebe todas as situações. Então, na verdade, nós não a poupamos quando não falamos para a criança sobre o processo da morte, ou sobre a pessoa que morreu, ou sobre a morte em si. Na verdade, nós deixamos ela num sofrimento ainda maior, porque ela percebe que algo está acontecendo, mas ela não sabe que algo é esse. E a fantasia da criança é muitas vezes levar a responsabilidade para si próprio. Então, eu fiz alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? E esse limbo, essa situação, deixa ela num lugar de difícil cuidado com as suas próprias emoções. Nós precisamos sim dar a informação para a criança quando alguém próximo a ela morre. Seja esse alguém quem for, o pai, a mãe, um irmão, um tio, o vizinho, um parente, um amigo da família, não tem problema. Se essa situação é vivenciada pela família, então é importante que a gente comunique essa criança também, se ela faz a pergunta. Quando é alguém muito próximo a ela ou da própria família, vai ser muito difícil ela estar ausente desse momento. Então, quanto mais cedo essa informação for dada a ela, mais ela também pode participar desse processo de elaboração também desse luto, que ele já acontece logo no início do anúncio da morte. Então, já começa a reverberar todas essas coisas. Então, a informação ela deve ser dada de forma clara, uma comunicação aberta, adaptada à idade da criança, porque cada criança vai ter um entendimento numa idade. Mesmo um bebê, eu posso falar? Pode, mesmo um bebê. Então, claro que o entendimento da criança vai ser de acordo com a idade dela. Então, ela tem os períodos, que ela tem alguns níveis de compreensão, e o processo de vivência do luto, inclusive, vai depender um pouco também desses períodos de compreensão, do como ele vai acontecendo. Mas
mesmo que ela ainda não tenha alguns conceitos, a capacidade de entendimento de alguns conceitos, é importante que ela seja comunicada de acordo com a sua idade. Então, essa informação é interessante que ela seja dada por alguém da sua confiança, sobre os fatos e as circunstâncias da morte, mas evitando pormenores, principalmente se essa morte foi de uma causa trágica, né, para a família em si, seja um acidente, então, ou um suicídio, ou outro tipo. Então, não preciso dizer o que aconteceu exatamente, mas é importante que eu dê essas informações de uma forma clara, respondendo apenas ao que ela quer saber. Então, eu não preciso também fazer uma explanação gigantesca, né, ou rebuscada do que é a morte. Então, é importante fornecer espaço para que essa criança faça perguntas e fornecer as informações que eu sei que ela tem capacidade de captar naquele momento e o que ela deseja realmente saber. Então, nesse aspecto, tem uma piadinha que não é bem sobre essa questão, mas que eu gosto muito de ilustrar algumas situações, né? Então, por exemplo, a criança, ela chega em casa e fala para o pai, pai, o que é sexo? E o pai fica assim, nossa, então já é hora de eu conversar com essa criança sobre sexo, e começa a fazer uma explicação gigantesca sobre o tema. E aí a criança fica toda confusa e perdida, e pergunta para o pai, mas pai, o que eu tenho que colocar mesmo na ficha da escola que está perguntando sexo? Então é muito importante eu saber o que a criança realmente quer saber. Então que eu pergunte para essa criança, mas o que você realmente quer saber? Então, porque isso também facilita, porque às vezes eu entro na minha angústia e acho que já tenho que responder a situações que a criança ainda não está nem preparada ou ela nem percebeu ainda que é momento de saber isso. Então, na dúvida, pergunte para a criança o que ela realmente quer saber com essa pergunta que ela fez. Isso vai facilitar, né, o reconhecimento da perda e a vivência do luto de uma forma mais ajustada. Por quê? Porque ela também vai poder chorar junto. Então, ela está vendo alguém triste, ela também vai permitir que a sua tristeza, que é um sentimento que faz parte do luto, possa acontecer. Então, Torres, 2002, né, traz a explicação da morte que deve ser feita numa linguagem adequada ao nível cognitivo da criança, ofertando espaço, né, a essa criança para expressar suas dúvidas e questões emocionais, que é um pouco disso que nós já falamos. Então, quando eu falo para a criança, eu abro espaço para que ela também traga as suas emoções, que ela traga os seus sentimentos. Kubler-Ross, em 91, também diz que elas devem ser encorajadas a falar sobre o que estão sentindo, para conseguir elaborar o luto, impedindo que esse se mantenha indefinidamente. Então, quanto mais eu encorajo a criança a falar sobre os sentimentos, e às vezes, em determinada idade, às vezes ela não vai conseguir expressar ou nomear o sentimento, né? Principalmente nomeá-lo. Então, às vezes, é até importante que eu nomeie, você está triste, né? Você está confusa, né? Você está chateada, o que está acontecendo? Então, às vezes, é importante que o próprio adulto dê nome a esse sentimento para que a criança também comece a identificar o que ela de fato está sentindo naquele momento. Então, a forma como a criança vai agir diante da morte é particular de cada criança, mas eu não preciso, né, mesmo sendo particular, eu não posso, na verdade, negar a ela essa possibilidade de informação, porque isso faz uma importância muito grande para o processo, né, de vivenciamento do luto e de resolução desse luto, inclusive. Então, a forma como a criança vive e representa internamente o luto varia de acordo com a idade, com a personalidade, com o estágio de desenvolvimento cognitivo e psicossocial, com aspectos culturais e religiosos, bem como a maneira que as pessoas próximas a ela vão encarar a morte. Então é importante a gente não poupar as crianças desse momento.
Muitas vezes a criança ela tem o primeiro contato com a morte como um animal de estimação, né? Ou com um passarinho que às vezes ela encontrou morto na rua ou no jardim. E é importante nesses momentos a gente começar a conversar um pouquinho com a criança, mesmo ela não compreendendo exatamente o que vem a ser, mas isso também vai favorecer para quando acontecer uma morte próxima a essa criança, uma morte de um familiar. E também vai favorecer a nós adultos a lidarmos melhor com essa situação. Então, é importante trabalhar com a morte também, seguindo esses princípios, né? O desenvolvimento, a cultura da criança, a religiosidade dela, então, ou desses pais. Trabalhar dentro desses critérios. Eu nunca trabalho dentro dos meus critérios enquanto profissional, mas sim dentro dos critérios que eu já busquei verificar que o outro ou a família traz. E às vezes é muito importante dar suporte para essas pessoas adultas que estão próximas, porque a dificuldade maior de lidar com a morte não é da criança, muitas vezes é do adulto. Do como eu vou dizer isso para a criança, do como eu vou trabalhar isso com a criança. E essa desinformação, né, me faz lembrar a história de uma amiga que falava, né, que quando criança, a mãe dela foi ser internada e ela já tinha ouvido a história do morrer. Então, para ela, internar seria enterrar pela metade a pessoa. E nunca alguém, quando ela era criança, explicou para ela. Então, quando a mãe dela internava, ela ficava com um pavor enorme, porque ela achava que a mãe dela iria ser enterrada pela metade. Então, por essa falta de esclarecimento, né, sobre esse processo e sobre o participar mesmo. Então, era muito esse vago, né, esse limbo que a criança fica. É um limbo que é permeado de inúmeras fantasias que a gente nem imagina o como ou quanto. Então, a internalização do conceito de morte envolve a capacidade de adquirir noções de irreversibilidade, não funcionalidade e universalidade. E essas funções, elas estão ligadas, na verdade, ao desenvolvimento cognitivo também. Aquele bem piagetiano mesmo, dos desenvolvimentos das operações, né? Então, no período pré-operacional, a criança ela tem uma capacidade de cognição. Então, e à medida que ela vai crescendo, que ela vai desenvolvendo, ela vai conseguindo adquirir outras noções. Mas é importante, mesmo a criança pequena, que a gente comece a passar para ela as noções. Então, a irreversibilidade diz respeito à compreensão de que o corpo físico não pode viver depois da morte. Ou seja, uma vez que se morre, não se pode voltar a viver. E para a criança é muito comum, principalmente por meio dos desenhos e da própria fantasia dela, né? Então, que aquilo ali é temporário, que a criança morreu como no desenho animado, muitas vezes acontece, né? O personagem morre e logo depois ele ressuscita novamente, ele é enterrado e logo depois ele levanta e começa a correr, a andar, ou seja, a ter funcionalidade novamente. Então, mesmo ela não entendendo isso, mas é importante que a gente informe, né, sobre essa irreversibilidade. Uma maneira que eu considero um pouco mais fácil de colocar nessa questão também é a dicotomia que existe. Nós não somos esse corpo. Nós habitamos esse corpo. Esse corpo, ele pertence a esse mundo, então esse corpo fica. Então, assim, a morte, na verdade, apesar da gente colocar ela como um contrário de vida, ela é um contrário, na verdade, de nascimento. Então, quando a gente nasce, aquilo que a gente precisava dentro do mundo que era o nosso conhecido, o conhecido do bebê, que era o mundo da barriga, fica ali no parto, que é a placenta, o cordão umbilical, o líquido amniótico, e a gente traz para esse mundo aquilo que nós vamos precisar aqui nesse mundo, que é esse corpo, que estava em desenvolvimento naquele momento.
E nós somos seres que estamos em desenvolvimento agora. Então, nosso verdadeiro eu que habita esse corpo, dê para ele o nome que quiser, alma, espírito, né? Não sei, o que for mais comum ou usual por vocês ou pelas famílias, mas nós somos esse ser que estamos em desenvolvimento. Esse corpo é o que nós precisamos aqui. E para isso a gente precisa cuidar muito bem dele. Mas quando a gente morre, na verdade, a gente está fazendo um outro nascimento. Como é esse outro mundo, essa nova realidade? Não tem muito como nós sabermos agora. Temos rumores. Como muitas vezes na barriga da mãe, a criança tem rumor de como é o mundo aqui fora. Às vezes ela pode sentir coisas. Então, por exemplo, quando eu fui fazer uma ultrassom, a ultrassom morfológica, que eu estava grávida do meu primeiro filho, quando o médico colocou a ultrassom, que deu uma apertadinha para poder verificar, né, o corpinho dele, ele pegou a mãozinha e deu uma empurrada, né, bem onde estava o aparelho. Então, ou seja, ele tem rumores, existe alguma coisa. Agora, como é essa coisa? O como é essa coisa, a gente sempre vai lidar, enquanto profissional, com o que a família acredita. Né? Esse depois, a gente vai lidar o como a família acredita. Existe um depois? Vai para o céu? Volta para a terra? Tem reencarnação? Não tem reencarnação? Então, por isso que é importante também a gente ter noções do que a família acredita, dessa religiosidade que ela tem ou não tem. Né? Então, que às vezes também eu vou trabalhar com uma não religiosidade, uma não crença, né, de que a finitude é aqui, pronto, morreu, acabou a consciência. Então eu vou trabalhar com isso, com o que a família me trouxer para ser trabalhado. Então eu vou trabalhar essa noção. E esse corpo físico, eu preciso dar uma destinação para ele. Como eu falei, então, essa dicotomia, espírito, físico. Então, eu sou quem habita esse corpo não sou eu, exatamente. É difícil para a criança entender isso nesse momento, mas é importante até para que ela também não crie fantasias maiores e crie medos maiores. Como nós adultos muitas vezes já crescemos e muitos nem vão em cemitério por medo, né, dessas fantasias infantis que não foram bem trabalhadas. Então, de ela entender que esse corpo ele tem uma finalidade, ele é da terra, ele volta para a terra. E eu vou para um novo nascimento. E às vezes, se a família acreditar, a criança ela, às vezes precisa de algo concreto, porque a noção, né, operacional, a noção de concreto dela ainda não está no momento. Então, eu posso também criar, de acordo com o que a família e a criança acredita, situações mais concretas para que ela possa entender melhor essa dicotomia, como ou a pessoa virou uma estrelinha, ou ela virou um anjinho. Então, eu posso verificar isso com a família e trabalhar com essa concepção para ficar um pouco mais fácil, para trazer um pouco mais para o concreto nessa funcionalidade. A não funcionalidade corresponde ao entendimento de que todas as funções definidoras da vida cessam com a morte. Então, assim, a criança, às vezes, dependendo da idade operacional dela, ela vai achar que, bom, essa pessoa daqui a pouco vai levantar, vai voltar a se mexer, vai voltar a falar. Então, com o tempo é que ela vai entendendo isso. Mas, mesmo assim, é importante que nós esclarecemos, na verdade, essa dúvida que a criança possa ter em relação a essa não funcionalidade. Porque às vezes ela vai perguntar, mas ela não vai levantar? Então, a gente vai dizer, não, ela não vai levantar. Né? Então, e fazer essa separação. Agora está aqui apenas o corpo dessa pessoa. Esse corpo pertence a esse mundo. Essa pessoa, ela nasceu para uma outra vida, num outro lugar. Né? Ou virou um anjinho, né? Ou virou uma estrelinha, ou de acordo com o que a família vem acreditar, como eu já disse. E a universalidade, né? Que refere-se à compreensão de que tudo que está vivo vai morrer. Né? Inclusive nós, porque às vezes esse medo ele vem sim
E nós, né, quanto mais próxima à morte, na verdade, de nós, e quando eu falo de proximidade, nem sempre está ligada a parentesco, isso tanto para a criança como para nós mesmos, adultos. Então, a proximidade, ela vem pelo afeto. Então, quanto mais afeto eu tenho por aquela pessoa, mais eu vou sentir aquela morte. Então, às vezes pode ser um parente e eu não sentir tanto. E pode ser um amigo e eu sentir muito. E isso me faz pensar na minha própria finitude enquanto adulto. E a criança também, ela, apesar de ainda não ter essa noção, mas às vezes ela pode começar a pensar, mas alguém próximo, meu pai, minha mãe, meu irmão, ou seja quem for, também pode morrer? Então eu preciso esclarecer para essa criança. Pode. Vai morrer um dia, na verdade. Então, de ir trazendo esses conceitos. Então, até os 3 anos de idade, a criança sente a perda no sentido da ausência temporária no mundo imediato, não havendo distinção entre a ausência temporária e morte. É importante que eu comece a dar para ela essas noções, porque o próprio processo do luto ele vai favorecer também um amadurecimento da criança nessas etapas, né, nessa compreensão. Em idade pré-escolar, a criança associa a morte a uma fase de grande tristeza, mas ainda não reconhece como irreversível. Esse reconhecimento, para alguns autores, e segundo a fase dos desenvolvimentos de Piaget, ele vai acontecer por volta dos 7 anos para frente, né? Então, a criança só concebe a morte como um fenômeno irreversível por volta dos 7 anos. Então, o luto e a morte, né? Kubler-Ross, ela trabalha muito essa questão da morte como etapas. Etapas que vão acontecendo quando a pessoa tem uma notícia, né, de uma doença grave que pode levá-la à morte, como um câncer ou uma situação que não tem uma possibilidade de cura iminente. Isso vai depender muito, assim, são etapas que são mais ou menos uma após a outra, mas que também tem uma certa reversibilidade. Pode acontecer uma, depois retornar e acontecer outra. Então, ela traz essas etapas da morte, né, como a negação, onde no diagnóstico, quando eu fico sabendo, às vezes, dessa possibilidade de uma morte real, né, apesar de que a morte ela está aí, ela não tem idade para acontecer, mas a gente sempre coloca a morte mais próximo da velhice, mas na verdade a morte ela não tem uma idade, né? Ela é um acontecimento da vida, é o único que na verdade nós temos certeza absoluta dele, né? Então o quando é que não sabemos, ainda bem. Então, mas assim, quando a pessoa se depara com uma situação, muitas vezes a primeira reação é negação. Não, não é comigo. Não, deve ter algum erro no diagnóstico e assim por diante. Quando isso não é mais possível, normalmente vem a raiva. Então, ela tem raiva de tudo. Ela tem raiva do outro que está sadio, ela tem raiva e ela expressa essa raiva muitas vezes nas suas pessoas próximas, nos seus vínculos próximos. Passado esse momento, vem uma barganha ou uma negociação, onde eu tento negociar com o médico, eu tento negociar com Deus, eu faço uma promessa para ver se aquilo ali possa ser resolvido. Então, não tendo a possibilidade também de uma negação, vem um sentimento de depressão. Essa depressão, vamos dizer que ela é uma depressão benigna. Ela é uma depressão necessária, onde eu percebo que nada daquilo que eu tentei até o presente momento funcionou. Então é importante que eu aceite. Então essa depressão, ela vem para que eu comece a aceitar a iminência dessa morte. E a última etapa é realmente a aceitação. Então, e na depressão, muitas vezes a pessoa ela também se abre um pouco mais para falar disso, para falar dos seus medos, para falar dessa situação do morrer. E esse é um momento importante para que a família também
possa conversar com a pessoa, porque às vezes a negação não é da pessoa, às vezes a negação é da família. Então, já vi vários casos onde a própria família é que nega, não, a pessoa não vai morrer. Então a pessoa ela está ali, às vezes ela está preparada, ela já passou por esses processos todos, ela já está bem próxima, ou já está inclusive no processo de aceitação mesmo dessa morte, né, de ter uma morte tranquila, vamos dizer assim, mas a família nega a qualquer custo. Então isso é um sofrimento muito grande, porque cria também um silêncio, né? Uma não fala. E essa não fala, ela é muito prejudicial. Principalmente para quem fica. Né? Porque quem está indo, está indo. E muitas vezes ele já aceitou. Mas para quem fica na elaboração do luto, essa não fala, ela torna esse luto mais pesado e mais difícil. O luto, ele também, para alguns autores, tem as suas etapas. Então, eu trouxe etapas aqui de 2 autores que não se diferenciam muito, né? Mas que é importante colocar, né? Que não são só esses 2, tem outros autores também que trazem algumas outras etapas, mas que estão mais ou menos casadas dentro dessas. Então, para o Bowlby, o torpor, a primeira etapa é o torpor ou aturdimento. Né? Geralmente tem a duração de algumas horas ou semanas, podendo vir acompanhada de manifestação de desespero ou raiva. Então é aquele primeiro momento, é o impacto, né? Recebi a notícia. Então muitas pessoas às vezes ficam meio que paralisadas diante desse momento. E, como ele colocou, às vezes isso não é só momentâneo, às vezes pode durar também horas. A outra situação é a saudade, né? O outro momento, uma outra etapa. E a busca da figura perdida. Essa etapa ela pode durar meses ou mesmo anos. Então, e tem pessoas que às vezes se cronifica nela. Então, ela se caracteriza pelo impulso de buscar e recuperar o ente querido, sendo que a raiva pode mostrar-se presente quando o indivíduo percebe realmente o fato da perda. É importante a gente colocar aqui também que, na verdade, o luto ele é embutido de um número, uma gama imensa de sentimentos. Na verdade, eu acho que se a gente for colocar, todos os sentimentos estão envolvidos nesse processo do luto. Então, tem a saudade, tem a raiva, e essa talvez seja a mais difícil de ser reconhecida ou verbalizada pela pessoa. Muitas vezes eu tenho raiva da pessoa que morreu, porque ela me abandonou, ela me deixou só. E é muito difícil para as famílias falarem sobre isso. É muito difícil expressar sobre isso, porque a raiva na nossa sociedade ela é tida como um sentimento não bom. Né? Apesar de que sentimento ele não tem, na verdade, essa configuração de bom ou ruim é o que eu faço com ele, mas culturalmente nós tendemos a classificá-los em sentimentos bons e sentimentos ruins. E expressar a raiva no luto, ela é muito importante, porque, na verdade, ela existe, ela está ali presente, mas é muito difícil que a pessoa que ficou fale sobre, né, seja o pai, a mãe, né, ou mesmo a própria criança, né, de expressar essa raiva da pessoa que foi, que deixou ela ali, né, naquela situação, ou nas situações que acontecem. E quanto maior a dependência da pessoa em relação à pessoa que faleceu, né, do sobrevivente em relação à pessoa que faleceu, mais difícil pode ser, porque aquela pessoa, ela representava muita coisa. E às vezes esse sobrevivente ele vai ficar sem chão mesmo. E agora, o que eu vou fazer? Por exemplo, quando a criança perde um pai ou uma mãe, que era o suporte, né? Então, muita coisa na vida dela vai mudar. O que ela vai fazer agora? Às vezes ela precisa mudar de casa, às vezes ela vai mudar de status social, às vezes vai mudar de escola, pode mudar um monte de coisas na sua vida. Então, isso tudo
é importante ser observado, verificado e trabalhado com a criança, né? Justamente para que ela não crie um monte de fantasias. Franco e Mazarro, em 2007, né, ele traz inclusive algumas fantasias que acontecem, né, nesses processos de morte. Então, uma das fantasias que é o aniquilamento, né? Então, não pode aguentar o sofrimento e a família não consegue dar essa contingência, esse suporte para aquela pessoa, então ela tem uma sensação que ela também vai morrer e às vezes ela morre de fato. Então, se a gente não der esse suporte adequado, às vezes ela, direta ou indiretamente, ela pode buscar situações que ela vai se colocar em vulnerabilidade, podendo, inclusive, vir de fato a morrer, né? Então, outra fantasia que acontece é a onipotência. Então, a criança, principalmente, e até nós adultos fazemos isso, né? Porque, na verdade, a nossa criança ainda está em nós, adultos, principalmente nessa situação que não é muito trabalhada. Então, a onipotência, onde aquela pessoa quer evitar, ela quer controlar todas as situações, ela busca ser forte, achando que assim ela não vai permitir que mais ninguém morra. Então, isso é muito pesado para uma criança, para um adulto já é, para uma criança mais ainda. Então, precisamos observar essas fantasias que a criança traz. Então, outra muito comum é a culpa, né? Foi por algo que eu fiz, então a pessoa morreu foi por algo que eu fiz, isso é muito comum na criança. Então, tudo que acontece no seio familiar, normalmente, seja uma morte, uma separação, ou mesmo briga de pais, é muito importante a gente estar atento, porque a criança, ela sempre volta para si como sendo uma responsabilidade que ela pode ter causado. Outro sentimento é a de castração, né? Sentir-se culpado pela morte do genitor, principalmente se esse genitor for do mesmo sexo, e se a criança estiver na idade adipiana, principalmente. Então, ela pode achar que foi aquela rivalidade ali que é inconsciente que causou aquela morte, ou seja, que eu, né, consegui, por meio, né, dessa rivalidade, fazer com que o outro morresse. E isso é muito sofrido. E uma outra coisa que costuma acontecer e que a gente precisa estar atento e evitar é colocar essa criança no lugar dessa pessoa que faleceu. Então, muitas vezes, isso eu já vi acontecer. Quando um pai morre, vira-se para o menino e fala, agora você é o homem da família. Isso é um peso gigantesco nas costas de uma criança. Ela é uma criança e ela precisa continuar a ser como criança. Aquele lugar está vago, mas não é ela que vai ocupar. Outra situação é a regressão. Então, muitas crianças, às vezes, ela regride a estágios que ela já tinha evoluído, a estágios anteriores. Então, se já parou, né, de fazer xixi na cama, às vezes ela volta a fazer xixi na cama. Se já aprendeu algumas coisas, às vezes ela demonstra não saber mais como é aquilo, como funciona. Então, é importante a gente estar observando, né, essas fantasias. E muitas outras que vai acontecendo, né? E que a gente precisa estar atento, principalmente para que a criança continue a ser criança e não assuma algo que está além do momento dela, né? E que não é momento de ela e nem é para que ela assuma. Então, uma outra etapa é a desorganização e o desespero. Então, nesse momento, é frequente o choro, a raiva costuma aparecer muito nesse momento, as acusações envolvendo pessoas próximas, uma tristeza profunda em virtude da constatação desse caráter definitivo da perda. Então, realmente, não tem mais como, não volta, né? Eu preciso seguir, como seguir, né? Como eu vou seguir em frente nessa situação? Então, essa desorganização, na verdade, ela vem justamente para que eu possa desorganizar tudo aquilo que estava até então e eu preciso refazer uma nova organização. Então, eu preciso ver como eu vou viver de agora em diante sem essa pessoa.
E eu preciso construir isso. É muito importante que seja construído isso. Então eu preciso constatar, ver de fato, para que eu possa me organizar depois. Que é onde vai ocorrer a aceitação da perda. E que essa nova vida precisa ser iniciada. Então todas essas etapas, às vezes, elas podem acontecer em conjunto. Ela não é totalmente linear, apesar de ter uma certa linearidade, mas ela não é totalmente linear. Então, para esses autores, a manifestação do luto é esquematizada pelas seguintes fases: de choque, desconcerto, raiva, tristeza e integração. Então, falando rapidamente, o choque é o processamento inicial do luto, que é o mesmo que nós vimos no anterior, que às vezes pode acontecer, esse torpor. Caracteriza-se pela negação, confusão, vazio, embaraço, isolamento. O desconcerto, que é a segunda etapa, traz consigo sentimentos de culpa, de autocensura, de impotência. Então, esse sentimento de culpa também ele é muito importante ser observado, porque muitas vezes a pessoa se culpa. Será que foi algo que eu fiz? Mesmo nós adultos, se a pessoa tivesse passado por tal lugar e não por tal, por que eu deixei a pessoa sair? Então, isso são situações que vai dificultar esse processo, se não forem o processo de vivência do luto e de ressignificação dele, se não for trabalhado. Essa onipotência, como se eu pudesse segurar a vida dessa pessoa aqui, como se eu pudesse não ter deixado que isso acontecesse. E essa onipotência, essa impotência, na verdade, acontece também às vezes esse sentimento de onipotência. Eu quero segurar a morte. Então, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e a morte é a morte, ela acontece quando ela tem que acontecer. E nesse momento, às vezes, para o trabalho com a morte, é muito importante a gente também ter em mão, essa situação. Não é uma situação minha, ela é fatalidade. Eu não tenho controle. Então, não está nas minhas mãos, não é do meu controle. Então, nesse momento, a teoria da fatalidade ela é importante para ajudar a trabalhar essas culpas, essa impotência, essa autocensura, ou mesmo essa onipotência, onde eu acho que eu posso segurar, que eu dou conta. Na fase da raiva, muitas vezes a pessoa enlutada ou sobrevivente, ele começa a direcionar essa raiva para as pessoas que estão próximas a ela. E essa raiva normalmente é uma raiva que está associada ao falecido. Eu estou com raiva porque ele morreu, eu estou com raiva porque ele me deixou nessa situação, eu estou com raiva porque eu tenho que fazer muita coisa que antes eu não tinha que fazer. E é importante trabalhar esse sentimento, como eu já disse, justamente para que a pessoa possa estar indo para essa integração. Então, a tristeza, que é alcançada gradualmente à medida que a realidade se torna mais clara e aceita pelo sujeito. E aí vem a fase da integração. Então, essa tristeza que corresponde, quando a Kubler-Ross fala lá da fase da depressão, e que o Bowlby fala do... Deixa eu voltar um pouquinho, que agora eu esqueci o nome correto, da desorganização. Então, que aí é onde nós vamos chegar na fase da integração. Ou seja, o sujeito toma consciência de que não deve continuar preso ao passado, mas sim adaptar-se às alterações da nova realidade. Então, é importante, é a vida que segue. Então, a pessoa precisa fazer, ou passar por essas etapas, e a gente observa como ela vai passando, para que ela não fique presa a uma dessas etapas, para que ela possa integrar novamente e continuar o seu processo de vida, porque o processo de vida da pessoa continua. Então, Mazor, ela traz uma definição do luto, que o luto é um processo de reconstrução, de reorganização diante da morte. Desafio
emocional e cognitivo com o qual o sujeito tem de lidar diante da situação de perda do objeto amado. Então, eu preciso lidar também, eu vou passar, querendo ou não, por todos esses sentimentos nesse processo de perda, né? Nesse processo do luto, para que eu possa reorganizar a minha vida. Não adianta eu esperar aquela pessoa ade eternamente, de continuar colocando o prato na mesa, de deixar o quarto tal qual o que a pessoa que faleceu gostava. É importante que eu reorganize a casa, eu reorganize a minha vida, eu reorganize as situações, porque essa espera, ela não favorece o processo do luto. Então, ela vai tornar esse luto mais patológico para a pessoa, mais difícil de ser lidado. E aí sim, precisa de intervenções nesse caso, quando é persistente. Então, a nível de intervenção clínica no luto, esta revela-se necessária quando a dor é excessivamente prolongada no tempo ou é extremamente incapacitante e intrusiva, o suficiente para não permitir a realização das atividades diárias, impedindo o desenvolvimento normal da criança. Então, alguns autores colocam que o luto ele tem uma média, na verdade, de cerca de uns 2 anos, que é quando a criança ou a pessoa, né, e aqui quando a gente fala desse processo do luto, ele não vai acontecer só na criança, ele vai acontecer no adulto também de forma muito parecida. Então, quando a pessoa passou por todas aquelas datas comemorativas. Então, o primeiro ano, os primeiros 6 meses são muito sofridos porque ainda estão muito próximos. O primeiro ano, ele é sofrido porque vem aquelas datas comemorativas, que hoje as escolas já vêm até mudando. Hoje não existe mais o dia do pai, o dia da mãe em muitas escolas. Então, hoje elas estão fazendo o dia da família. Até porque também muitas crianças não moram com o pai ou com a mãe. Às vezes ela mora com os avós ou com outro cuidador. Então isso também favorece. Porque quando se fala de luto, a gente não fala só de morte. Existem outras perdas, outras mortes durante o nosso processo de vida, né? Então, a morte da nossa própria infância mesmo. Então, a gente passa por uma primeira morte da infância, por uma segunda, por uma terceira morte da infância, aí logo vem a adolescência. Apesar de essa criança ainda existir em nós, a gente ainda trazer sentimentos infantis para a vida adulta, que é o que dificulta muitas vezes os nossos processos, principalmente, né, nesses grandes mistérios, como é o caso da morte. Outra coisa importante de ser observada, né, quando coloca às vezes dessa incapacitação, é que quanto maior a dependência, maior vai ser, às vezes, a dificuldade da pessoa reagir. Então, se ela dependia em tudo, financeiramente, né, de movimento, de articulação de vida, se ela não ia ao banco fazer um pagamento ou uma cobrança, se ela era uma pessoa mais restrita e esse companheiro ou companheira é quem fazia praticamente todas as coisas, então essa pessoa ela vai estar num lugar extremamente difícil. E agora? Eu não sei fazer nada. Então eu me sinto incapacitada. E às vezes essa incapacidade também vem de lutos anteriores que não foram vividos. E o momento da morte, né, ou o velório, ele é muito interessante porque ele é um lugar autorizado onde eu posso chorar. E eu não choro ou não expresso apenas aquela morte, eu estou expressando, na verdade, muitas mortes que estão em mim guardadas, porque outros momentos da minha vida, muitas vezes, não é permitido. Então as pessoas perguntam, mas por que você está chorando? Mas espera aí, você está triste por qual motivo? Então, em outros momentos não é permitido. Então, às vezes, tem pessoas, né, que se expressam fortemente no momento e às vezes falam assim, poxa, não era nem tão próximo, mas aquele é um momento liberado. Então é importante deixar que essa pessoa expresse seus sentimentos, não medicalizar, né? Então isso é uma situação bastante importante. A pessoa precisa expressar, porque ali é o local autorizado dela expressar aquela morte e também muitas outras que com essa morte
esses sentimentos foram acessados, que não foram totalmente trabalhados, mas ali ela consegue, é autorizado, é permitido. Ela pode chorar, ela pode até gritar, ela pode espernear, que vai ser justificado, vamos dizer assim. Então ela não vai ter que responder por isso para alguém. Essa incapacitação é algo, né, que precisa ser trabalhado, e às vezes ela vem disso, de uma dependência muito grande, seja principalmente emocional, né, dessa ou em outras situações, ou de acordo com o histórico psicológico dessa pessoa, também de outras situações que não foram lidadas de formas adequadas e que ela não sabe como lidar. Então ela está diante de um impasse, de uma parede, de uma situação que a impede realmente de seguir adiante. Então esse é um momento, sim, importantíssimo para a intervenção. Então, o que a gente pode fazer? Finalizando um pouquinho, né, apesar de ter muitas coisas por falar, acho que esse é um tema que eu gosto e que acho que suscita também muitas dúvidas, mas o que a gente pode fazer, né? Primeira coisa é fornecer as informações que satisfazem a necessidade de pertença e segurança da criança. Ou seja, dar para essa criança a possibilidade de ela vivenciar o luto nesse seio familiar. Então, de ela compartilhar com os seus familiares essa situação. Então, isso vai favorecer para que ela tenha esse desenvolvimento de luto de uma maneira que vai ajudá-la a se reorganizar depois, né, e evitando as fortes conturbações. Incentivar a exteriorização de seus sentimentos em relação às perdas, validando esses sentimentos, porque às vezes somos nós adultos muitas vezes que temos dificuldade de lidar. Então às vezes para a criança é muito mais fácil expressar a raiva, mas como? Porque na nossa cultura quem morre vira santo. Quem morre, nós dificilmente conseguimos olhar o lado negativo, principalmente se é uma pessoa significativa para a gente. Então não é que a pessoa era só perfeita, mas na morte, no processo de morte, normalmente nós tendemos muito a trazer em nossa memória só as coisas boas. Então aquela pessoa, naquele momento, ela passa a ser uma pessoa quase perfeita. Então, muitas vezes, se a criança também expressa algum sentimento como raiva, por exemplo, o adulto não sabe lidar com isso. Mas como? Ele era seu pai, ele era sua mãe, ele era seu irmão. Como você pode sentir raiva? Ele era tão bom. E a gente sente. Então, faz parte, eu preciso validar esses sentimentos. Então, essa exteriorização ela pode acontecer nas relações interpessoais, né, nessa conversa mesmo, nesse diálogo, seja com um profissional, seja com a própria família. E é importante que a gente prepare, enquanto profissionais, essas famílias também para que abra esses espaços, né, de diálogo, de conversa no próprio seio familiar. Pelo brincar, pelo desenho, pela forma como a criança trata os brinquedos, muitas vezes ela vai expressar alguns sentimentos por essa forma. Então, às vezes, se ela está com raiva, ela joga o brinquedo, ela quebra esse brinquedo. Então, ela está expressando e nós precisamos exteriorizar, inclusive nós adultos. Nós precisamos também exteriorizar. É isso que vai fazer com que a gente lide com o sentimento. Sentimento incomoda porque ele quer sair. Então eu preciso dar uma vazão segura para ele. Então, quanto mais eu prendo ele dentro de mim, mais eu vou sofrer. E posso, inclusive, desenvolver algumas doenças psicossomáticas com isso. Porque nós também temos os nossos órgãos de choque que vai receber os impactos do nosso emocional. Então, o sentimento, na verdade, ele incomoda porque ele quer sair. Mas eu preciso aprender também a dar vazões seguras. Não é descontar no outro, não é descontar no coleguinha, né? Não é fazer algo que vai também fazer com que eu me sinta pior. Então, são vazões seguras para que eu possa expressar esse sentimento e me sentir bem, né, com essa expressão. Também pode ser pela narrativa. E uma coisa interessante, né, que
É importante sim para as famílias dar um novo significado, ou às vezes escrever uma carta de despedida. Muitas vezes essa criança... e uma coisa que eu esqueci até de falar, é importante às vezes perguntar para a criança, independente da idade dela, se ela quer participar. É importante ela participar do velório, é importante ela ver, e é importante perguntar para ela se ela quer participar do enterro. Se ela quiser, permita. É uma etapa difícil, vamos dizer assim, desse processo, né, o processo de sepultamento? Mas é importante eu perguntar se ela quer. E conversar sobre isso também para que ela não crie fantasias. E aí nessa questão do enterro é onde eu falo da importância, às vezes, de eu trabalhar essa dicotomia. Não é a pessoa que está ali sendo enterrada, é o corpo dessa pessoa. Essa pessoa, ela foi, né, ela fez um novo nascimento para uma outra situação da sua vida. Então, o que está aqui é o corpo. Se eu deixar ele aqui, né, ele vai dar mau cheiro. Então, por isso que às vezes eu participar essas etapas da criança com as situações do dia a dia, seja um passarinho que faleceu, seja o cachorro ou o gatinho da família, ou o animal de estimação da família que faleceu. Então, eu até lembrei agora de uma situação que aconteceu uma vez em uma novela, há muito tempo atrás, que as crianças tinham um hamster. E no período que elas estavam para a escola, esse hamster morreu e o pai, na tentativa, né, de não permitir que as crianças vivenciassem essa dor dessa morte, ele foi comprar um outro hamster e colocou no lugar. Então, mesmo sendo um hamster, as crianças vão perceber que ele está diferente, que ele não é o mesmo, que ele não faz as mesmas coisas, que não tem esse reconhecimento. E aí elas vão se perguntar, mas espera aí, eu saí, ele estava de um jeito, eu volto, é outra coisa? Então, eu posso substituir? Posso, mas eu posso substituir, e é importante, com o consentimento da criança. Então, passar por essas etapas de, às vezes, né, pegar esse animalzinho, de até fazer um enterro desse animalzinho também, para que ela vá entendendo isso, fazer essa separação, porque a criança também vai perguntar, né, mas e aí, para onde ele foi? Né? Então, eu posso usar também os mesmos argumentos da crença da família. Então, a família, na verdade, vai usar os seus argumentos de crença. Então, ou ele também virou uma estrelinha, ou ele virou um anjinho, ou ele foi para o céu dos cachorrinhos, dos gatinhos. Não sei, é o que a família acreditar. E aí eu preciso verificar isso com a família e orientar essa família também nesse sentido. Então, para as crianças que não tiveram essa possibilidade e acham que isso é importante, de fato é. E até para nós adultos, muitas vezes nós precisamos fazer essa despedida desse morto. Porque a gente quer trazer a pessoa ali, tem uma situação que ainda está presa. E essa situação não vai atrapalhar quem foi, vai atrapalhar quem fica. Então eu preciso desapegar dessa situação. Eu preciso aprender a lidar com ela, que seja escrevendo uma carta de despedida, que seja indo ao cemitério para quem gosta e conversando como se a pessoa estivesse ali. Então, que seja no próprio setting terapêutico mesmo, né? Imaginar a pessoa ali e expressar, né, esse sentimento que está ali, ou essa coisa que ficou não dita. Então, essa questão do não dito, né, do que não foi verbalizado, muitas vezes ela é muito pesada para o sobrevivente, para a pessoa que fica. Então, eu preciso dizer, eu preciso desapegar, eu preciso tirar de mim, porque isso vai favorecer o meu processo de luto, né, para que ele se torne saudável. Então, pode ser também por meio de um desenho, né, no caso da criança, que esse desenho para homenagear a pessoa que foi. Então, eu faço o desenho, seja para o irmãozinho, para a mãe, para o pai, né, em homenagem a essa pessoa. Também posso fazer uso da narração de histórias. Então, contando uma história para a criança e que de repente ela vai associar e que às vezes, se ela tiver com dificuldade de falar sobre o assunto, e que vai favorecer que esse assunto seja trazido à tona, né? Tem também a técnica da terceira pessoa, né? Eu falo sobre uma terceira pessoa. Então, por exemplo, há pessoas que quando estão no hospital têm medo de não voltar. Então, há pessoas que ficaram muito tristes quando algum familiar morreu.
Isso, às vezes, quando a criança está com dificuldade de falar, pode ajudá-la a falar também do que aconteceu com ela. E a exteriorização dos sentimentos, né, como eu falei, essa é a parte mais importante para que esse luto ele vá acontecendo de uma forma normal, não patológica. Então, eu preciso exteriorizar esses sentimentos de uma forma saudável, né? A exteriorização das emoções são expressões saudáveis de reagir à perda, pois permitem a elaboração do luto e dissipam os sentimentos de culpa, de raiva, de desespero. Então, a repressão dos sentimentos conduz ao conflito e aos desequilíbrios no desenvolvimento. Então, por isso a exteriorização era tão importante. Existem inúmeras técnicas, o importante é, inclusive as nossas, que às vezes assim surgem no improviso e que dão bons resultados, né, com os nossos clientes. Então, é importante que eu coloque essa pessoa para verbalizar, para exteriorizar todos esses sentimentos e essas emoções que estão presentes. Então, permitir que essa pessoa chore o que ela precisar chorar. Esse é o momento. Daqui a 2, 3, 4 anos, se ela não expressou esse sentimento, o sentimento não tem idade, ele fica na gente. E quando eu acesso, por algum motivo, ele vai vir com a intensidade daquele momento e às vezes depois de 2, 3, 4 anos, ela própria pode se culpar por isso. Mas por quê? Por que esse choro tão compulsivo? Então, e ainda tem a fala dos outros, mas espera aí, por que você está agindo assim? Além também de favorecer, né, a possibilidade de um processo depressivo mesmo mais profundo. Eu gosto muito de trabalhar com livros, né, para trabalhar principalmente criança, né, nesse tema de morte. Tem alguns títulos que eu iria colocar na transparência, mas eu esqueci de pegá-los, eu terminei, já era bem tarde da noite, e esqueci de trazer hoje também, mas eu vou estar falando para vocês. Então, tem alguns autores, tem mais do que esses, mas esses são autores que eu gosto de trabalhar com eles, porque, assim, é uma linguagem que eu gosto particularmente e que tem a imagem do livro, a figuração do livro, ela é muito bonita. Então, normalmente, as crianças têm gostado muito, demonstram gostar muito. Então, para trabalhar a morte do outro, Rubem Alves tem um livro fantástico, que é A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, onde ele trabalha essa situação, onde o avô vai relatando para o filho uma possibilidade de ele vir a morrer. E é fantástica a narrativa dele. Então, acho que vale muito a pena, né? É um livro fácil de achar também, não é difícil. Alguns são difíceis de achar. Estou até atrás de um, que é da Mazorra, e que até o presente momento eu ainda não consegui, ele está esgotado, e eu não consegui ele na internet, não consegui nem usado. Então, acho que é O Dia que o Passarinho Não Chorou. Então, esse eu não conheço ainda, eu estou atrás dele, né, mas eu ainda não consegui saber como é essa literatura. Tem um também do Léo Buscaglia, que é a história de uma folha, onde, como se fosse dois amigos, e que um, em uma situação, né, de morte, ele vai explicando para o outro, né, o como ele vai se sentindo, que aquilo precisa acontecer, que aquilo é importante para o processo da continuidade da vida. Então, que ele é um livro também muito bom para trabalhar o tema. E um que é A Morte da Própria Criança, que é também do Rubem Alves, que é O Medo da Sementinha. E esse eu acho ele fantástico, porque ele também não serve para trabalhar só a morte em si, mas situações, como eu falei, o luto ele não acontece só pela morte morrida, vamos dizer, mas é pelas mortes que a gente vai tendo no nosso processo de vida. Então, como da infância, da escola que mudou, então que vai trazendo esse processo do como que é essa transitoriedade da vida e que também vai trazendo como que eu posso lidar com isso, o que vai acontecendo a partir disso. Então esse livro, O Medo da Sementinha, também acho fantástico.
E, como eu falei, a parte visual desses livros são perfeitas. Eu considero apaixonante. Então, é o que eu tenho no momento, né, para deixar para vocês. É um pouquinho, né, esse assunto não está esgotado, e acho que tem muitas coisas, e eu acho que ele é um assunto bem interessante que a gente precisa estar falando cada vez mais, ao invés de silenciando. Então, a morte não é para silêncio, a morte é para ser falada, para ser comentada, né, e para ser trabalhada. Isso vai ajudar nessa ressignificação desse processo.